estamos de volta com o Bastidores do Poder, que recebe agora o Renan Santos, do MBL, Movimento Brasil Livre. Oi, Renan, muito bom dia para você. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês, espero contribuir bastante. É uma honra te ter aqui também. Ô, Renan, a gente está tendo uma CPI tratando da pandemia, da forma que a pandemia foi encaminhada pelo governo federal. Nessa pandemia, a gente vê uma série de denúncias aí brotando. Você acha que o impeachment já deveria estar acontecendo? Eu sou da tese que o impeachment já deveria ter acontecido. A gente protocolou o primeiro pedido de impeachment nosso ainda no ano passado. Porque o caso do Bolsonaro é um caso extremado, né? É um presidente que tentou abertamente organizar motins, tentativas de golpe de Estado, ainda no ano passado, e esse tipo de coisa acaba ficando, vamos dizer, debaixo do tapete, diante de todos os outros crimes que ele vai cometendo sucessivamente. O Bolsonaro é uma máquina cometedora de crimes de responsabilidade. Não é à toa que tem mais de 110 pedidos de impeachment hoje contra ele na Câmara dos Deputados, pedidos que o Lira senta em cima. Mas hoje a gente começou a ter algo que é diferente, que são crimes simples, crimes inteligíveis, que as pessoas podem chamar isso de roubalheira, ligados à questão da vacina. E isso faz uma diferença enorme, porque quando a pessoa começa a entender que havia um esquema dentro do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, tocado por gente de confiança do presidente da República, com ligações extremamente estranhas com o filho dele, Flávio Bolsonaro, que envolvia superfaturamento de algo que é considerado essencial para a sobrevivência de milhões de brasileiros, que é a vacina. Aí, meu irmão, não aceitar o impeachment é aceitar, na prática, que nós brasileiros somos um povo de segunda categoria, cujo presidente da República pode brincar com as nossas vidas, de acordo com seus desígnios e vontades, e a gente aceita porque nós não temos vontade. É uma questão de honra. Não derrubar o Bolsonaro é permitir que qualquer presidente daqui em diante tenha isso como padrão. Então, veja só, se um presidente da República brinca com a vida dos brasileiros e permite que roubem, e muito, com vacina, quais serão os padrões com o próximo presidente da República? O que mais ele vai poder fazer? Porque nós derrubamos o Collor com uma Elba e a Dilma com uma pedalada fiscal. Aqui eu tô falando do argumento jurídico, não do político, que também faz parte do impeachment. O Bolsonaro, ele permitiu, vamos dizer, que a coisa ficasse mais ampla, né? Então, assim, quer dizer, você pode então brincar com vida agora e não ser impeachmentado? E é uma decisão que nós temos que tomar enquanto civilização. Nós somos civilização, nós somos barbárie. Se a gente quiser ser barbárie, tá tudo bem. O Bolsonaro abre um padrão novo aqui de barbárie para os brasileiros que a gente vai ter que se acostumar. Eu não quero permitir isso. Eu acho que o caminho para a derrubada do Bolsonaro, político inclusive, não só jurídico, está aberto. Mas você acha que existe já um clima político para poder caçar o Bolsonaro? Eu tenho a impressão, Renan, que ainda não existe isso no Congresso, e a CPI poderá, dependendo de como a CPI se colocar, ela poderá ajudar a acontecer isso, mas eu acho que nesse momento não tem. E aí, essa é a primeira pergunta, se tem o clima político. Uma outra questão é que o MBL, vocês trabalharam, né, e chegou a apoiar aí o governo do Bolsonaro na eleição. Você não acha que não havia dúvidas de quem era o Bolsonaro? Vocês sabiam quem ele era, né, que ele era do baixo clero, que havia algumas denúncias já em relação a ele. Por que vocês decidiram dar esse apoio? Hoje são duas perguntas muito boas. Começar pela primeira, que é a questão política. Todo processo político, ele antes de ser político, ele é um processo. No sentido de que ele evolui com o tempo. Quando houve o impeachment da Dilma Rousseff, houve primeiro manifestações em 2014, ainda após a eleição dela, que eram chamadas de manifestações golpistas pelo PSDB, que era o principal partido de oposição à época. E a gente evoluiu de uma briga que nós tivemos com a oposição, e se a gente olhar, até julho de 2015, nós brigávamos era com o PSDB e com o DEM, para que eles aderissem ao impeachment. Para a gente ver o nível de quão minoritário era aquele movimento em termos político-institucionais. Né? Era um movimento que brigava com a própria oposição no começo. E depois ele foi evoluindo ao longo de 2015 para começar a se tornar majoritário, a ponto de no final do ano eu
ter reuniões com o PMDB, normais, o PMDB que é o partido do vice-presidente Michel Temer, trabalhando a articulação à época do impeachment da presidente. Ou seja, é um processo em construção. Qual a diferença da Dilma Rousseff para o Bolsonaro? Eu não quero me estender muito, mas qual é a tese que a gente trabalha aqui? O Bolsonaro é um cara considerado muito menos confiável por parte dessas forças políticas de centro, centrão, que a gente pode chamar aqui, que estão ao redor do governo dele. Ou seja, eles não lutam em nada. Ou eles estão rapinando o governo dele, eles estão tomando o que eles podem tomar, se aproveitando disso, mas tão logo a moeda, vamos dizer, o molho fique mais caro que o peixe, ou seja, o dano político de estar com ele se torne maior do que os benefícios que eles podem obter com ele, eles abandonam ele e ele não tem uma base leal para apoiá-lo. Ele simplesmente não tem nada. Ele tem uma parcela de deputados no PSL, uma parcela de deputados no Partido Novo e um ou outro cara da bancada evangélica que seria fiel a ele. Ele ficaria sozinho nisso. Qual é o nosso papel? Organizar manifestações e uma pressão de fora para dentro no Congresso que esgarce essa fraca aliança política dele, e aí você vai tendo um efeito debandada que aí gera outro efeito. É um processo vivo. Por exemplo, o fato dos líderes dos partidos políticos terem se encontrado e terem se colocado contra o voto impresso. Quem conhece o Bolsonaro sabe que a tese do voto impresso é a tese central para a candidatura de reeleição dele. Matar a tese do voto impresso, como os presidentes dos partidos, que inclusive estão hoje na base dele, é mortal para a tese presidencial do Bolsonaro. O Kassab já está se pronunciando para isso. Todo mundo que conhece o jogo político sabe que o Kassab tomar uma posição pública já é um ato muito corajoso. Então, o Kassab já se pronunciou falando, olha, o impeachment é possível. Então é um processo, e a gente confia no processo. Sobre a sua segunda pergunta, veja, a gente já teve brigas com a família Bolsonaro desde 2014, brigas públicas com eles. Nunca a nossa relação com eles foi uma relação boa. Quando o Bolsonaro fez aquele discurso lamentável à época do impeachment da Dilma Rousseff, falando do Ustra, nós fizemos vídeos atacando o Fernando Holliday, que hoje é vereador, hoje ele não tá mais no MBL, na época fez um discurso muito pesado contra o Bolsonaro, brigando com o Bolsonaro, atacando ele. E o Kim, às vésperas da eleição de 2018, disse que o Alckmin seria um presidente melhor que o Bolsonaro, mas no segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, a gente apoiou o Bolsonaro. A gente não nega que a gente fez esse apoio no segundo turno, fizemos campanha, divulgamos ali, porque tinha uma escolha, a gente tinha o que para nós era a certeza de um fracasso, que era o governo do PT, a gente veio de um governo do PT, e a incerteza de um cara que estava acenando lá com Paulo Guedes e tal. Erramos, hoje eu não cometeria esse erro, hoje eu votaria nulo, num cenário PT contra Bolsonaro. A gente errou nisso, a gente fez uma meia-culpa pública em 2019 por ter não só errado em ter feito campanha naquele processo, mas errado em ter tido um discurso político que permitiu a ascensão do Bolsonaro. E dali em diante a gente tem lutado para defender nossos valores de uma forma diferente e para combater esse cara. E eu acho que a gente vem cumprindo um papel importante nisso. Bárbara? Oi, Renan, prazer, tudo bem? Eu estava com um probleminha de conexão, não sei se a gente conseguiu se falar antes da entrevista, mas vamos lá. Quando você fala em votar nulo na eleição do ano que vem, muitas pessoas estão sendo atacadas, né, nas redes sociais diante desse discurso, justamente porque o Bolsonaro é visto como um candidato que vai contra a democracia. Então, apoiar o outro lado, sendo o PT ou não, é visto como um ato democrático. Como é que você vê essa sua declaração e você avalia, né, quem pensa desse jeito, que acha que o Bolsonaro é um político que vai contra a democracia brasileira? Eu avalio o PT também como um partido que destruiu a democracia brasileira, e a gente está vivendo esses farrapos institucionais por conta do trabalho que o PT vem organizando desde a década anterior. Quer dizer, nem anterior, né? A gente está em 2021. A gente, desde o primeiro mandato do Lula. Se vocês perceberem, o Lula saiu... quando o Lula contratou especialmente o João Santana, e o João Santana falou, vamos dividir o Brasil em dois. O Brasil que você está trazendo Bolsa Família, e vamos atacar o Centro-Sul, que foi o argumento utilizado já na eleição de 2006, o Lula fez aquela divisão clara entre dois Brasis e uma polarização e um nós contra eles, que ele plantou a semente da discórdia, depois ele comprou o parlamento através do Centrão, o que vamos falar a verdade, a gente critica o Bolsonaro por isso, o que é uma destruição do sistema democrático, que é sujeitar um poder ao outro na base da compra, na base da propina, que foi o Petrolão na prática, ele não deu estatais para, sei lá, amigos dele. Ele deu para presidentes e nomes importantes de partidos políticos, porque ele estava comprando o apoio dele. Então, o que houve naquele período foi a destruição do nosso sistema institucional, e aí, com base nisso, houve manifestações, houve 2013, que foi como se fosse uma febre que eclodiu, as pessoas saíram nas ruas contra algo que elas não sabiam explicar,
Em 15 e 16 elas já sabiam explicar, é o PT, tiraram o PT do poder, e em 2018, já, vamos falar, quase uma ressaca, numa embriaguez de ódio que as pessoas estavam do fracasso do sistema, as pessoas colocaram um cara lá que achavam que ia revolucionar isso, e o remédio era pior ainda, e o jogo piorou. Então, crer que o retorno do PT, que é sim vingativo, que estava endossando gente que estava batendo em manifestante nesse último fim de semana, é um retorno a alguma normalidade? Não é. É a continuidade de um processo de crise. Então, nós não vamos... eu, pessoalmente, eu falo isso, mas digo isso pelo Kim, digo por outras pessoas, nós não vamos votar no PT contra o Bolsonaro, nem no Bolsonaro contra o PT, porque eu não quero ter essa marca para carregar. Eu já tenho a marca de ter votado no Bolsonaro. Agora, Renan, qual que é a saída? Porque você tem hoje nas pesquisas, você tem uma polarização, Bolsonaro e Lula, né? Alguns chegam a dizer que o Bolsonaro não vai nem para o segundo turno, mas eu não consigo ver uma saída de um nome que possa ser aí o candidato desse eleitor, que não é nem eleitor do Lula e nem eleitor do Bolsonaro, porque a gente já tem muita gente que votou no Bolsonaro que não vai votar, que está órfão, né? Mas eu não consigo ver esse nome hoje no Brasil. Sim. Vocês... Pode falar, Zezé? Não, eu quero acrescentar a sua pergunta. Pode acrescentar. Pode acrescentar. Do MBL, o MBL foi um movimento muito forte aí 2013, 2014, na época do impeachment. O que sobrou daquele MBL de 2015... né? E quanto do MBL foi ser bolsonarista? Porque eu vejo nomes aqui de Campinas que eram MBL, que hoje ficam xingando a gente aqui no YouTube, no Facebook. Fala pra gente, qual o poder do MBL, assim, inclusive para ajudar com o nome? Interessantíssimo das perguntas. Posso falar, tá bem legal o bate-papo com vocês. Primeiro, o que a Rose levantou. Essa é a grande pergunta. Eu fico um pouco, Rose, frustrado por fato do MBL não ser um partido. Né? Eu não tenho uma legenda, porque eu vejo os presidentes, eu converso com os presidentes do partido, me dá até raiva a falta de visão, a falta de leitura sobre o processo como um todo. Há uma faixa eleitoral, há um público que repudia o Lula e o Bolsonaro claramente. A rejeição dos dois é gigantesca. Há essa faixa, os pressupostos estão todos dados aí, em termos valorativos, ou seja, o que as pessoas esperam de um candidato. Só que os candidatos, a primeira coisa que eles correm é procurar um marqueteiro para fazer uma linha política clássica que não encanta as pessoas. Vou dar um exemplo, Mandetta. Mandetta quer se comportar como um politicão. Nós vivemos hoje no tempo das redes sociais, as pessoas querem causas. Antes de, eu quero um candidato, eu quero uma causa, eu quero uma bandeira para segurar, eu quero uma verdade para defender. E eles não estão dando, o cara vai lá e me corre para um marqueteiro, para um discurso insosso. Mesma coisa os partidos que sentam para conversar com marqueteiros e ver o que nome de Tasso Gereissati. Alguém lá vai sair de casa para fazer campanha pro Tasso Gereissati. São umas coisas assim, eu vejo o pessoal falando, eu falo, dá vontade de desistir. Agora, por dever de ofício, e por fazer parte de um movimento político que busca sempre ter um horizonte positivo, eu não posso desistir. A dificuldade, Rose, que você colocou, eu não vou falar que ela não existe, que ela não está dada. A dificuldade que você colocou é uma dificuldade real mesmo. E ela existe e ela persiste porque as lideranças políticas no Brasil, desculpa o termo, são um lixo. Tanto em termos de inteligência política, porque eles devotam a inteligência política basicamente para acumular poder, fundo partidário e cargos, e estão sempre em qualquer governo de ocasião que apareça, quanto na vontade genuína mesmo de fazer algo novo, algo diferente, de entender o poder da representação, de representar o anseio das pessoas. Então, assim, a gente está trabalhando, a gente está convidando pessoas de fora e de dentro da política para participar de conversas, de debates, e eu acho, e esse é o ponto, Rose, o processo de impeachment do Bolsonaro é necessariamente o processo de construção de uma candidatura alternativa. Não que as manifestações do Bolsonaro sejam isso, tá? As manifestações são manifestações para tirar o Bolsonaro, mas se elas funcionam, elas geram um processo histórico. E esse processo histórico ele é vivo, e por ser vivo, lideranças vão surgir nisso. Tá? Então, mas você acha que... pode responder da Zezé. Você que manda, se quiser... Não, responde da Zezé. Pode responder da Zezé. Zezé, o seguinte, o MBL, ele é uma instituição que vai evoluindo conforme o tempo, né?
Então, ele começou como um movimento muito agregador, tinha muita gente de muitas nuances de direita no seu começo, e ele foi escola para muita gente. Então, assim, a quantidade de deputados federais e estaduais que passaram em algum momento pelo MBL é enorme. Eu tenho orgulho deles? Não. Nem um pouco, para falar a verdade. Tem gente bizarra. Felipe Barros foi do MBL. Tem gente ruim que a gente tem pelo menos o mérito de ver e se livrar. Todas essas pessoas que você pode estar falando que estão xingando vocês aí e tal, essas pessoas não são mais do MBL, que a gente tem uma política de ir limpando, ir trocando e defendendo nossos valores. O que nós erramos, posso falar, o grande erro, Zezé, foi naquele processo de derrota do PT, de crescimento desse campo da direita, a gente não ter percebido a ameaça, o monstro que estava sendo nutrido ali, né, essa besta que foi montada, essa besta irracional, oportunista, sectária, agressiva, que o bolsonarismo é a face mais óbvia, mas ela tem muitas faces, e não ter enfrentado ela a tempo. E isso me, assim, abrindo o coração, isso me tira o sono. Quando teria sido a tempo, Renan? 2017. Tá. 2017. Antes, então. A gente poderia, final de 2016, começo de 2017, a gente poderia realmente ter impedido isso. E que nome que haveria lá? Com quê? Com quais instrumentos, ferramentas? Pô, Zezé, tô super abrindo o coração aqui com vocês ao vivo. A gente no começo de 2017, quando o Dória ganhou a eleição para prefeito, ele chegou a bater nas pesquisas da Paraná Pesquisa por volta de 10, 11, 12% para presidente. Ele teve um boom ali na época. E a gente falou, pô, esse Dória defendendo reformas, privatizações e tal, ele responde o anseio dessa massa de pessoas que está se formando nas redes sociais. Só que ele crescia nas pesquisas à época ao passo que o Bolsonaro crescia. Só que ele crescia proporcionalmente mais. O Dória não entendeu o fenômeno. A gente era próximo dele, a gente conversava com ele não entendia o fenômeno. Ele era muito oportunista também, e ele começou a soar falso para as pessoas. Mas teve um evento, Zezé, que foi o evento que foi definidor da eleição de 2018. E pouca gente junta os pontos, que foi o lance do Janot e o lance daquele pessoal lá da JBS, que virou um impeachment, virou um fora Temer, e na verdade o efeito que ele teve sobre as pessoas foi perder total e completamente a crença na política. A crença na política deixou de existir ali em 2017. E dali em diante o Bolsonaro começou a nadar de braçada, e se vocês forem ver, o Bolsonaro venceu a eleição, não foi exatamente na facada. O Bolsonaro venceu a eleição quando teve ali o rescaldo disso, que foi a Revolução Caminhoneira em 2018. Quando houve manifestações e houve um apoio popular na casa dos 73%, por uma greve de caminhoneiro irracional que as pessoas achavam que era uma greve contra o sistema. Ali era o colapso da política e o colapso da vontade das pessoas em fazer uma coisa de forma institucional, como foi o impeachment da Dilma, que foi institucional. As pessoas apoiaram e pressionaram deputados para votar dentro do legislativo pelo impeachment dela. Dali em diante virou várzea e a gente passou a viver nessa várzea. E a gente não impediu, e esse é o nosso grande erro histórico. E vocês têm uma várzea que foi montada aí, que você trabalha com a pós-verdade e com o movimento que apoia o Bolsonaro, que toda essa tua fala, ou a fala de qualquer pessoa que seja um pouco mais lúcida, é tida como persecutória, como os inimigos. Então eu acho que é uma perversidade bem grande. Agora, você não acha que essa desesperança que você apontou lá em 2017 e essa descrença na política, ela não aumentou ainda mais, agora com o governo Bolsonaro, com tudo que a gente viu em relação à Lava Jato, à absolvição, a lei da improbidade? A impressão que o brasileiro tem, ou pelo menos o brasileiro que consegue ter um pouco aí de avaliação, é de que nós retrocedemos e muito em relação ao combate à corrupção. E aí, Renan, a minha pergunta primeiro, se você concorda, né, depois você pode comentar, mas o fato do MBL ter participado, ou de não ter percebido quem era esse Bolsonaro e esse governo, não pode ter desgastado vocês no sentido de que vocês também não conseguiram criar uma liderança que pudesse responder, e o MBL também já não tem mais aquela credibilidade que vocês tinham lá atrás, porque lá atrás o MBL, quando vem para cima, começa a fazer o movimento contra a Dilma, vocês apareceram com uma voz aí de uma modernidade, defendendo um Estado menor, privatização, um povo jovem, mas que
de repente, vocês perderam essa credibilidade ao longo desses últimos anos. Você concorda ou não? Eu não concordo, porque, na verdade, ninguém nos tratava com credibilidade quando a gente começou. A gente tratava, vocês eram ouvidos. A gente é mais ouvido hoje. A gente nos representa muito mais. A forma, inclusive, que a imprensa nos trata hoje é muito diferente da forma como a imprensa nos tratava. Inclusive, parte desse problema que a gente está vivendo é porque tratavam não só nós, como qualquer voz dissonante à época, no campo da direita, como maluco. As primeiras manifestações que nós convocamos, a Folha deu na capa que nós estávamos convocando uma manifestação por intervenção militar. A gente era tratado como louco. O Kim, quando falava, a imprensa primeiro fazia chacota e depois dava um espaço na mídia, tratando como um objeto exótico. O Kim passou a ser valorizado. O Arthur, a mamãe falei, né? Ele esteve aqui com o Kim. Eu me lembro que a gente, depois do programa, ao vivo, na TV, a gente deu uma discutida com ele e eu falei para ele, olha, vocês precisam tomar cuidado com a forma como vocês estão falando, usando a internet, jogando essa questão do ódio, que isso vai virar, porque vocês podem ter noção do que vocês estão falando, mas isso é um gatilho para quem não tem um parâmetro, e isso vai virar uma nocividade no futuro. Eu tenho a impressão que a gente tem esses ódios aqui, a Zezé mesmo falou, esse povo do MBL que xinga a gente hoje. Mas, Rose, o povo do MBL hoje não xinga vocês. Não, hoje não, claro que não. Hoje não. Mas teve um momento mais radical lá atrás. Rose, mas os movimentos políticos radicais, isso precisa ser dito porque existe uma certa complacência com eles. Sempre fomos da esquerda. Veja assim, você tem um influenciador que é o Jones Manuel, que foi elogiado pelo Caetano Veloso e que é inspirador dessas manifestações que aconteceram fora Bolsonaro, que ele é stalinista, ele é abertamente stalinista. Ele é desbragadamente stalinista. Houve uma manifestação recente de diversos formadores de opinião de esquerda falando que membros do MBL, se forem uma manifestação anti-Bolsonaro, tem que tomar porrada. E eu tô falando isso pra você porque isso sempre foi normalizado dentro do debate político brasileiro. E a crítica que foi feita por nós por muito tempo à imprensa, que normalizava esse tipo de comportamento, ela continua válida porque está sendo normalizada agora. Deram porrada nos meninos do PSDB, que foram na manifestação lá de esquerda, agora tomaram porrada do PSTO. Aí saem notinhas aqui e ali, mas ninguém está sendo chamado de monstro, ninguém está sendo tratado como tem que ser tratado. Então... E o problema do bolsonarismo é que o bolsonarismo via isso, vejam só, o bolsonarismo via esse duplo padrão, e ele falou, já que esse duplo padrão existe, eu vou exercitar esse tipo de radicalismo. Porque ele começou a achar, porque isso começou a alimentar teorias conspiratórias para eles, e ele começou a achar que, olha, isso aqui é uma grande guerra cultural, e nós temos que ir para a guerra com todas as armas que nós temos à disposição, dentre elas a mentira. E o problema que está dado, assim, a crise que o bolsonarismo gera, pessoal, o bolsonarismo ele não surgiu do nada. E a gente, como sociedade, não adianta a gente se eximir de todas as nossas culpas. O bolsonarismo, ele surge como uma reação. Ele é uma reação a algo. E ele não é uma reação a um país, a um debate público que estava perfeito, bonito, lindo, maravilhoso, e aí surgiram eles malvadões. Eles são um sintoma de um outro mal. E esse mal também tem que ser tratado. E a gente tem que ter honestidade. Quando eu falo, igual eu falei, erramos aqui, ali. Beleza, erramos. Só que hoje a gente tá aqui, de cara limpa, indo pro debate público, muito relevantes. Ou seja, a natureza do MBL mudou, mas quem barrou, vocês falaram agora há pouco da PEC da improbidade, quem barrou a PEC da impunidade 3 meses atrás foi o MBL. Foi uma articulação do MBL, foi a MBL em redes sociais. Quem passou agora e obteve os votos para conseguir a emenda anti-privilégios foi o MBL. O Arthur Duval teve 10% para prefeito de São Paulo. O movimento lançou uma academia de política com jovens pagantes ao redor do Brasil, gigante, que nenhum partido, nenhuma iniciativa tem. Então, assim, a nossa natureza mudou e a gente está hoje conseguindo crescer através dessa credibilidade nova que nós temos. Que é uma credibilidade que vem nisso. Eu venho aqui, Rose, você vai me apontar uma série de erros, e não erros que eu cometi, e eu vou debater com você. Quando eu errei, eu vou assumir. Agora, eu queria que outros agentes políticos da direita bolsonarista, que nunca vão fazer isso, que não tem vergonha na cara, a esquerda fizessem. E eles nunca fazem. E ficam girando em falso. Eu acho que esse é um problema, sim. Renan, bom, o MBL não chamou ninguém para ir para a rua. A gente tem uma doença aí que matou meio mundo. Então,
a gente até entende as dificuldades. Mas essa contenção, ela tem a ver com a doença ou ela é estratégica? Tem alguma estratégia no meio que a gente não conseguiu ver? O MBL não se envolve ainda com o movimento de rua? Zezé, o lance é o seguinte: manifestações cujos signos são identificados, não só por nós, mas pelas pessoas que nós queremos mobilizar, como signos que afastam, não vão funcionar. O MBL está numa manifestação que tem o PCO, Partido da Causa Operária, discursando e falando que temos que tomar porrada, que as privatizações foram um erro, que o Lula tem que estar livre. Isso não faz sentido para as pessoas que a gente quer convocar. E não adianta, assim, tem a questão da pandemia, que eu minoro, tá? Porque para mim é o seguinte: se o Bolsonaro tivesse saído ano passado, e as pessoas tivessem aglomerado, e o Bolsonaro tivesse saído ano passado, ia ter morrido centenas de milhares de pessoas a menos do que morreu. Então, se eu fosse fazer um cálculo meramente utilitário, tirar o Bolsonaro é uma questão sanitária. Mas, entrando na questão prática de mobilização, as famílias que nós convocamos, em geral de classe média, que vão da classe C à classe B, para ir nas manifestações de 2015 e 2016, elas não se identificam com aqueles signos que estavam presentes nas manifestações de esquerda, que são signos considerados por elas ofensivos em certa medida. E isso precisa ser entendido. E esse é um problema que eu sei que grandes lideranças da esquerda, especialmente as mais inteligentes, entendem. E é um problema que a esquerda tem que lidar, porque a esquerda não consegue... a esquerda tem um piso, ou seja, ela tem uma base militante grande, mas ela também tem um teto que ela não consegue furar, porque ela não consegue se livrar desses signos. Veja, assim, você vai numa manifestação e você quer ser abrangente, você não vai ficar falando que o Lula é um herói nacional. Então isso é uma manifestação pró-Lula. Beleza, façam lá suas manifestações pró-Lula, não quero interferir na manifestação pró-Lula do cara. Agora, não ache que uma pessoa que votou no Bolsonaro e tá brava com o Bolsonaro lá, vai lá chorar e celebrar o retorno do Lula. Isso não vai acontecer. Então nós não vamos participar disso. Na segunda-feira a gente falava aqui sobre as manifestações que aconteceram no sábado, né? E esse foi um ponto que eu achei também, que a manifestação ela não tinha extrapolado a bolsa da esquerda, aquele bolo da esquerda. Era o povo da esquerda e um povo que, ao meu ver, não pressiona Congresso hoje para derrubar Bolsonaro, para derrubar ninguém. Mas você acha que vai ter um momento em que esse outro povo, que é um povo, o restante do brasileiro que não é lulista, ele vai estar na rua? Você acha que esse momento está chegando? Ou você acha que depende assim, de outros fatores, e quais são esses fatores? Olha, eu trabalho para isso. Se eu fosse falar, se eu fosse fazer um arco que juntasse tudo isso que a gente discutiu hoje, mobilizar esse brasileiro que você está falando para ir contra o Bolsonaro é inclusive uma correção histórica, inclusive de erros que a gente cometeu no passado. Né? É o trabalho, é o que eu durmo e acordo todo dia pensando em fazer. É fácil? Não sei. Existe a demanda? Existe. As pesquisas de opinião demonstram isso. Entre pegar essa insatisfação e transformar em ação, existe um processo no meio. Ou seja, entre pegar a pessoa que repudia o Bolsonaro e está na casa dela e fazer essa pessoa ir até a rua, existe algo, existe um trabalho. Esse trabalho é o que nós e outras lideranças das mais diversas têm que fazer. E é um trabalho que tem que passar por esses pressupostos que você também colocou aqui. É não ser sectário, para não ficar preso numa bolha. Aqui a gente tem que furar bolhas. Para conseguir levar essas pessoas, você tem que furar bolhas, tem que fazer essas pessoas se sentirem seguras, se sentirem representadas. E o ponto que é central é, estes parlamentares que estão à procura de um sinal para mudar de posição, eles têm que ver esse sinal na rua. Esse sinal não pode ser um sinal que ele é vermelho, porque esse parlamentar que está com o governo, ele não é vermelho, então ele não fala, esse eleitor não vai votar em mim, essa pessoa que está carregando uma bandeira do PSOL na rua não vai votar em mim, que sou do PP. Ele vai falar, esses caras fazem cálculo. Então esse cara precisa ver assim, olha, há uma massa difusa e eu não quero arrumar briga com essa massa difusa porque ela representa uma vontade. Esse é o sinal que a gente precisa dar. E aí é trabalho. Em 2015 também a gente não esperava que ia ser tão grande a primeira manifestação. É trabalho. Pode ser que dê certo e eu acho que unindo as forças que a gente está unindo vai dar certo. Ou pode ser que não dê. A vida é feita de risco, né? A vida só não pode ser feita de silêncio.
Bom, gente, acho que a gente tem que liberar o Renan, que ele tinha até outra entrevista aqui. Bárbara, você tem mais alguma pergunta? Rapidinho? Dá tempo, gente? Uma só, queria pedir a opinião do Renan. Renan, achei muito legal essa autocrítica e eu queria a sua opinião sobre o cenário do ano que vem. Se o impeachment não sair, se Bolsonaro for democraticamente para as urnas, você até citou, né, que o momento hoje pede um candidato que seja atuante nas redes, e ninguém faz isso melhor do que o presidente Bolsonaro, seja com forças de pós-verdade, com fake news, mas ele usa a rede social a favor da candidatura. Você acha que existe uma grande chance do Bolsonaro ser reeleito se ele for para as urnas, justamente por essa campanha tão forte na rede social? Ou você acha que o movimento perde força, o bolsonarismo perde força em 2022? Eu acho, Bárbara, respondendo bem direto, o Bolsonaro não tem a menor chance de ganhar as próximas eleições presidenciais. Não há chance, porque as redes colocam ele no jogo, mas as mesmas redes que colocam ele no jogo criam os limites dele, porque ele trabalha com uma polarização nichada tão intensa, ou seja, ele se fecha num nicho tão grande que ele cria o piso dele, mas ele faz um teto muito baixo. Quem não gosta dele não é que tolera ele, quem não gosta dele odeia ele. O Bolsonaro virou um ame e um odeio muito grande. E ele... Agora, Renan, eu vou deixar você embora, juro que eu vou deixar você embora, mas eu acho que tem uma questão que a gente, e a gente também precisa ir para o intervalo, que é a história do Bolsonaro. Ele falou assim, o Bolsonaro não vai ganhar a eleição. Mas existe toda essa história do voto impresso, desse cenário, dessa narrativa que ele está construindo de golpes nas eleições. Vocês temem um golpe no sentido dele chamar essas milícias, chamar esses bolsonaristas para as ruas, caso ele perca as eleições no ano que vem, e a gente ter uma instabilidade social de uma guerra, não vou chamar de guerra civil, né, mas um problema muito sério no nosso país, porque o Trump fez o terreno dele lá, e a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro quer repetir a mesma coisa aqui. Vocês temem isso? Vocês veem um perigo, o país passando por esse perigo? Divido em duas coisas. Um é a intenção. Ele vai tentar. Ele está tentando e ele sempre tentou, e a gente avisa o tempo todo. E muitas vezes atacar a gente fala, o Bolsonaro só está trabalhando por um golpe. Veja, como eu falei no começo aqui da entrevista para vocês, muitas pessoas que hoje são bolsonaristas foram do MBL. E às vezes eu tenho um contato, conheço o assessor, sei as reuniões que eles fazem, sei o que eles falam. Eles estão trabalhando desde 2019 para tentar uma sublevação e um golpe de Estado. Eles tentaram jogar as pessoas contra prefeitos e governadores. Isso depois vazou as conversas do Alan dos Santos organizando isso. Isso é uma política de governo, tentar gerar uma sublevação. E a sublevação que eles vão tentar sabendo que vão perder a eleição, eles vão tentar falar que a eleição foi fraudada com essa historinha de voto impresso. Por que eu acho que tem que ser? Porque a intenção vai ter, eles vão tentar mobilizar, mas não vai acontecer, porque se há algo que é clássico do bolsonarista é sua covardia. É uma militância covarde. É uma militância profundamente covarde. É covarde, eu te digo, se esconde em redes sociais, gosta de xingar os outros no anonimato, mas na prática mesmo, não tem coragem nem de vir dar o golpe que eles se propõem a dar. O que eles vão ter? Você fala, mas eles vão mobilizar milicianos. Não vejo isso acontecer. Eu vejo o Bolsonaro fazer igual o Trump nesse sentido, mobilizar um bando de louquinhos. Os poucos louquinhos corajosos vão tentar fazer alguma maluquice. Só que, como a gente já tem um exemplo histórico do Trump, como todo mundo vai estar vacinado para as estratégias do Bolsonaro, eu não acho que o Brasil vai passar por uma ruptura institucional. O que eu digo não vai passar porque nós sabemos e nós estaremos alerta e impediremos. Mas eu não vejo ele obtendo sucesso. Tomara que você tenha uma boa previsão, que a sua previsão graças a Deus. Renan, muito obrigada, foi 10, e amanhã a gente vai estar aqui de olho na coletiva do MBL em Brasília, falando da manifestação, tá bom? Aguardo vocês, Renan. E vai ser demais lá. Teremos estamos sempre à disposição, muito boa entrevista, altíssimo nível, viu? Vocês estão de parabéns, perguntas muito boas, viu? Gostei demais. Um abraço, viu, Renan? Um abraço. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.